Olá, eu sou a Larissa Padron e esse é o canal Fora do Padrão no YouTube, ou talvez esse seja o meu perfil no Instagram ou no Facebook. Independente de onde você está assistindo, me siga e se inscreva também nas minhas outras redes sociais para dar aquela moral. E hoje eu venho falar de Capitã Marvel, o último filme a estrear aí desse grande universo da Marvel, que chegou aos cinemas no último Dia Internacional da Mulher, e é protagonizado pela vencedora do Oscar, Brie Larson, como a Capitã Marvel, e dirigido pela dupla Ryan Fleck e Anna Boden. E o filme, embora seja o 21º deste universo da Marvel, ele é uma estreia, ele é um marco em vários sentidos. Ele marca o final dessa fase 3 desses filmes do universo da Marvel, que é basicamente um videogame infinito no qual as fases nunca acabam. E ele é o primeiro dos 21 filmes a ser protagonizado por uma mulher, uma super-heroína, e o primeiro a ter a direção de uma mulher. Embora seja co-direção, ela é a primeira diretora deste universo. E o filme já levantou algumas polêmicas antes mesmo dele estrear. E eu quero falar um pouco também sobre elas, além de analisar o filme. Eu tô gravando esse vídeo editando do celular, então eu já peço desculpas por antecedência por algumas prováveis falhas técnicas. E como o filme já estreou há um tempinho, eu não vou me importar muito com spoilers e o filme tem reviravoltas, então eu sugiro que quem não assistiu não assista o vídeo, pelo menos inteiro. Quando eu chegar nessa parte mais de spoilers, eu aviso. Uma das discussões que o filme gerou foi essa coisa de quem lacra não lucra, algo que eu odeio, porque algumas pessoas usaram como argumento que quem lacra lucra sim, porque o filme lacrou e ele arrecadou muito, ele bateu vários recordes de bilheteria, foi um sucesso aí, ainda bem. E eu não gosto muito disso, porque o filme claramente não foi feito com esse objetivo de lacração. Eu acho, inclusive, que esse termo já adquiriu um tom muito pejorativo, e eu entendo por quê, porque realmente existem sim algumas pessoas que estão mais preocupadas com o próprio ego, através do discurso, de enaltecer o próprio ego, do que com as causas com as quais elas estão defendendo. Então, existe uma certa birra com essa coisa de lacração que eu até entendo, acho a birra excessiva, mas até entendo. Mas o filme não foi feito com esse objetivo. O filme não é feito para agradar feministas. O filme nem ao menos é feito para agradar especificamente o público feminino. E eu quero explicar por quê. Bom, para começar, eu queria entender qual é o argumento de falar que esse filme foi feito para feministas ou para o público feminino. É porque ele é protagonizado e dirigido por uma mulher? Eu lembro que mais ou menos na época que estreou a nova saga Star Wars também rolou essa discussão, né? Porque o trio principal é composto por uma mulher protagonista forte, um negro e um latino. E as pessoas que me acusaram o filme de querer buscar uma maior representação ou de fazer isso apenas para buscar bilheteria. As pessoas estão preocupadas que o filme está ou não buscando certa lacração, mas elas não pararam para pensar que não é normal que tenha levado 21 filmes e 11 anos para que a Marvel finalmente colocasse uma mulher como protagonista. Como que isso é normal? 20 filmes protagonizados por um homem para chegar a um protagonizado por mulher, numa população na qual metade é masculina e metade é feminina. Como isso é normal? Então, Capitã Marvel, ou Novo Star Wars, ou esses filmes, eles são protagonizados por mulher porque alguém viu que já era fucking hora da gente finalmente ter um mínimo de representação decente no cinema, o que ainda não é igualitário. Em relação a ser uma diretora mulher, também queria entender porque é isso que incomoda e não... Calma aí, 20 filmes anteriores e todos são dirigidos por homem? Assim, existem mulheres diretoras, não sei se vocês sabem, mas existem. Então, assim como Homem de Ferro, Capitão América, Thor, Hulk, não são filmes feitos para homens, eu sou mulher e eu gosto muito de muitos deles, me divirto bastante, não vejo por que Capitã Marvel seria um filme voltado para o público feminino. Embora ele se apoie, sim, em algumas experiências femininas, eu vou falar sobre isso posteriormente, mas a trama principal do filme, se você substituísse a Capitã Marvel por qualquer outro super-herói masculino, você teria que fazer pequenas mudanças, mas ela funcionaria da mesma forma. É simplesmente um filme protagonizado por uma super-heroína que, olha só, é tratada com respeito. Olha que coisa revolucionária. Ela não está lá para o deleite dos olhos masculinos, ou ela não está lá para ser sexualizada ou para ser ajudante de alguém. Não, é ela que conduz a ação. Que revolucionário, não é mesmo? Então, o filme, ele é
feminista, ele aborda ideologias feministas? Para começar, filmes de super-herói é uma categoria que é extremamente moralista. Todos eles estão ancorados na luta do bem contra o mal, que são muito bem definidos, e o que pode ser mais moralista e ideológico do que isso, não é mesmo? Em relação a Capitã Marvel ser talvez feminista, primeiro que existem várias vertentes do feminismo, nem todas concordam entre si, mas se a gente pegar alguns pontos básicos, como a luta pela igualdade, o empoderamento, sim, a gente consegue achar alguns aspectos feministas no Capitã Marvel. Eu não veria nenhum problema se o filme entrasse em discussões mais profundas sobre o feminismo, tá? Inclusive acharia super legal, mas eu não acho que é o caso. Eu acho que ele até aborda alguns temas que são importantes e que fez eu, como mulher, me sentir yay no cinema, mas que não são o foco principal do filme. Então, por exemplo, ele empodera uma mulher, ele é feminista por causa disso, mas filmes de super-heróis tratam sobre pessoas empoderadas, não? Então, tipo, Homem de Ferro, Hulk, Thor são machistas porque eles empoderam um homem? Ou ele está ancorado muito na sororidade feminina, porque existe uma relação muito profunda entre a Carol e a melhor amiga dela no filme. Todos os filmes de super-heróis são ancorados no valor da amizade, da solidariedade. Porque quando isso é feito com amizade entre mulheres, ele é feito só para agradar mulheres? O que eu vejo um pouco mais que o filme vai numa direção de discussão sobre o que é ser mulher tá no fato de que ela é uma personagem que tá seguindo um caminho que foi imposto para ela, e nisso ela começa a perceber que aquele caminho foi imposto e começa a tentar descobrir quem ela realmente é e parte para essa jornada na qual ela vai ser a pessoa que ela realmente é, que ela quer ser e não se encaixar nas caixinhas impostas socialmente. Algo que eu acho que tem muito a ver com a experiência feminina, porque a gente está frequentemente lutando contra essa coisa de colocarem a gente em caixinhas estereotipadas. Mas é um filme de origem de super-herói. Todo filme de origem de super-herói lida com isso, da pessoa tentando descobrir quem ela realmente é e tentando levar o seu caminho em vez de ser guiado pelos outros. Então, mesmo nesse ponto que eu acho que ele entra um pouco mais na discussão sobre o que é ser mulher, ele também se encaixaria se fosse um protagonista masculino, porque isso acontece em vários outros filmes de super-heróis masculinos. Então, assim como ocorre em Mulher Maravilha, por exemplo, que inclusive é um filme que eu gosto mais, eu acho Mulher Maravilha mais bem dirigido e eu gosto mais da estética dele também, eu acho o melhor filme da DC, mas eu gosto também de Capitã Marvel. Mas assim como Mulher Maravilha, eu acho que nós mulheres vamos sentir uma força maior assistindo esses filmes, simplesmente porque a gente não está acostumada a ser representada com respeito no cinema. E são filmes que fizeram isso. Inclusive, eu acho que Capitã Marvel tem até um maior respeito pela personagem feminina, porque ele, de forma alguma, sexualiza ela. O que em Mulher Maravilha, eu acho que, embora não tão forte, acontece de vez em quando, mas em Capitã Marvel, não. E não é do tipo, ai, que saco, a mulher não pode nem ter sexualidade. Não, acho que ela super pode ter, mas eu acho que o filme tem essa preocupação de que o principal é você sentir o que você sente assistindo qualquer filme de super-herói. Que aquela pessoa, ela luta pelo que é bom, que aquela pessoa é inteligente, obstinada. Ela tem todas as características que você elogiaria num super-herói. Você não vai lá pra dizer, você não vai lá pra assistir porque é uma mulher muito gostosa protagonizando um filme, assim como você não vai ver Capitão América porque é um homem muito gostoso. Você vai assistir porque você espera a cena de ação legal, porque você gosta dessa coisa do embate do bem contra o mal, mocinhos contra vilões, enfim. Você vai assistir esperando exatamente o que você espera de qualquer filme de super-herói. Então acho que eles tomaram muito esse cuidado, até ela não é nem maquiada excessivamente, o que não teria nenhum problema se ela fosse, mas eu acho que eles tiveram esse cuidado para que as pessoas saiam do cinema falando mais sobre a super-heroína, sobre a personagem Carol Danvers e suas forças como super-heroína, como uma boa pessoa, como uma mulher inteligente, do que sair falando, nova, ela é uma gostosa. Então, eu acho que ele cai em algum dos problemas que eu acho que a grande maioria dos filmes da Marvel tem,
que ele tem um roteiro bem bobo, assim, bem ancorado em coisas extremamente clichês ou em saídas muito fáceis. Então, tudo que você precisa saber sobre o filme é explicado na fala, ele é extremamente expositivo em alguns momentos de forma realmente bem desnecessária, porque a gente iria ver aquela explicação um pouco melhor desenvolvida mais pra frente. Então, você sabe quem são os vilões logo de início, você sabe qual é o objetivo dos vilões de início, porque eles literalmente falam, nós precisamos ir atrás da Marvel, porque ela criou um negócio que eles literalmente falam qual é o objetivo deles. Então é um roteiro bastante expositivo e bem ancorado em clichês, assim. Mas eu gosto de como a dinâmica funciona entre os personagens. Isso não é mérito apenas desse roteiro que constrói os personagens de maneira legal e constrói essas piadas divertidas, mas também é mérito dos bons atores. A Brie Larson, eu acho ela excelente, eu amo o quarto de Jack. E o Samuel Jackson também, embora eu acho que ele faça muito mais coisas ruins do que boas, mas ele é um cara extremamente divertido. Então essa dinâmica entre a dupla, eu achei que funcionou super bem. O humor entre essa dupla, da Brie Larson e do Samuel Jackson. Eu achei um pouco forçada essa relação, assim, porque eles mal se conhecem e eles já confiam muito um no outro. É como se eles formassem uma dupla que funciona muito bem instantaneamente. Mas, como eu falei, isso é um pouco esperado de filme de super-heróis, essa ingenuidade. Um pouco dessa ingenuidade, dessa coisa mais bobinha, clichê. E eu acho que aqui até combina um pouco melhor, porque o filme está ambientado na década de 90. Então eu acho que ele tem muito do espírito dos filmes de aventura e de ação da época. Além dele ter várias referências, né? Claro, além de trilha sonora, com todas as músicas que eu tinha no meu casaco na época. E referências visuais também. Tem uma cena dela sendo eletrocutada que eu achei muito parecida com uma cena do Vingador do Futuro. Não sei se eu viajei, mas tem uma cena que eu achei igualzinha à corrida de pods no Star Wars Ameaça Fantasma, que também é um filme do final da década de 90. Então eu achei que ele foi muito bem ambientado na época, não só na sua forma, mas também visualmente, né? O trabalho da dupla de diretores, que também não acho que é nada que vá muito além dos padrões, não. Eu acho que é um filme com uma direção bem padrãozinha. Tem uma outra cena que eu gostei bastante. Eu gosto da cena que acontece na sala dos arquivos. Eu acho que ela tem uma dinâmica de ação muito legal, como ela gera suspense através das luzes nessa cena. Então eu achei ela bem interessante. Mas não é uma direção que a gente vai lembrar daqui a algum tempo, assim como isso não acontece com quase nenhum filme da Marvel. Com poucas exceções, eu acho que os irmãos Russo tem uma pegada, uma direção um pouco melhor. O James Gunn também do Guardiões da Galáxia eu gosto um pouco mais. Mas a maioria dos filmes da Marvel a gente nem lembra o nome dos diretores depois, né? Vamos falar a verdade. Mas eu acho que ele cumpre o seu papel nesse filme de origem, que é introduzir uma personagem e criar esse arco pra ela. Então eu acho que a personagem foi bastante bem desenvolvida, assim, a gente sente muita empatia com ela, até pelo humor também, né, que é uma pegada forte do filme. É uma pegada forte, eu acho que recente, da Marvel também. Mas ela tem um arco muito bem construído, então as motivações dela pra ela ter se tornado essa super-heroína, eu acho que é muito bem construída. Ela ser essa mulher que busca sempre se superar, porque justamente por ela ser mulher, ela tá tendo sempre que ser colocada à prova, né? E quando os fracassos dela não são facilmente perdoados, mas ela vai lá e persiste e tudo. E foi isso que fez ela, de certa forma, adquirir os poderes dela e ela potencializar esses poderes dela no final. Então eu gosto muito disso. E eu também acho que isso é algo bastante feminino, mas também é algo bastante do mundo dos super-heróis. Isso é comum dos super-heróis. Mas eu gosto de como nós, mulheres, sentimos essa parte do filme de a gente tá sempre tendo que provar algo pra alguém. Aqui eu vou entrar nos spoilers, mais especificamente. Então, pare de assistir esse vídeo se você não viu o filme. Mas eu gosto de como ele subverte a questão dos vilões. Que você começa achando que era os Skrulls, não sei pronunciar. Mas enfim, simplesmente porque a gente é apresentado como eles sendo os vilões desde o início, e isso nem ao menos é questionado. Então eu gosto de como ele mostra isso pra você, tipo, por que você não questionou que eles são os vilões?
Então, de repente, subverte isso. E aí, algo que eu já acho um pouco mais falho é que, como subverteu isso, sabe? Ela achava que eles eram os vilões e, de repente, eles não são mais. Mas aí ela passa a confiar neles também de uma maneira cega. Assim como ela fazia antes, quando ela achava que eles eram os vilões. Eu acho que faltou um pouco mais de complexidade nisso. Não foi simplesmente, tipo, opa, os vilões mudaram, de repente. Então, poderia ter sido um pouco mais bem complexificado. Mas eu gostei da reviravolta. E eu gostei muito deles terem usado o Ben Mendelsohn, que é um ator que, tipo, super tem cara de vilão. Você vê ele, você fala, véi, esse é o vilão do filme. Então, pra subverter essa ideia que você tem de, tipo, você julga muito inicialmente as coisas, né? Aliás, outra coisa que eu achei super anos 90 é que eu achei os vilões, tipo, muito vilões dos Power Rangers, assim. Eles atacam em massa e basta um pontapé, cai 3 de uma vez só. Então ele tem essas saídas fáceis, assim. Uma coisa que eu acho boa é que eu não tenho uma boa memória. Então eu não vou lembrar de todos os detalhes de todos os filmes da Marvel. E eu, obviamente, não vou rever todos toda vez que estrear um, porque não tem condições. Então, muitas das coisas do universo Marvel eu não guardo por muito tempo, então eu não lembro. Então o filme, ele espera que você não vai realmente lembrar de tudo também. Para quem lembrar, ótimo, vai sacar mais coisas ainda. Mas para quem não lembra, não tem problema, ele vai te explicar o que ele precisa te explicar, né? Graças a Deus para nós, sem memória. Algo que eu também acho que funcionou super bem é o rejuvenescimento do Samuel L. Jackson, né? Ele já tem usado essa técnica de rejuvenescimento há um bom tempo, inclusive nos filmes da Marvel, fizeram isso com Robert Downey Jr., fizeram isso com o Michael Douglas, Homem-Formiga, mas dessa vez foi impressionante porque foi um filme inteiro, né? Com o Samuel L. Jackson, que tem 70 anos, fiquei em choque com isso, mas ele tem 70 anos e ele parece ter, sei lá, no máximo uns 40 no filme, então acho que fizeram um trabalho muito bom. Tem algumas coisas que eu acho um pouco bregas, assim, entendo que talvez combine com o universo dos anos 90, mas eu achei extremamente excessivo a parte de quando ela realmente se torna uma super-heroína no espaço e aquela luta dela com a Annette Bening, eu achei uma breguice gigantesca. E aí eu entro em outra coisa que eu vi também algumas pessoas apontando e que eu acho um absurdo, que é, tipo, esses diretores não são bons, essa diretora não é boa, então não vamos retornar com ela para os próximos filmes, né? E eu acho isso um absurdo. Ou então as pessoas falando que não vão mais ver o segundo Capitão Marvel, porque esse primeiro não foi nada demais, foi um filme medíocre, não sei o quê. Primeiro que eu não acho filme medíocre, eu acho que ele tá na média de todos os filmes da Marvel. Ele, inclusive, eu acho melhor do que muitos filmes que existe muito hype em cima deles. Então, eu não entendo, por exemplo, por que as pessoas estão falando que esse filme é ruim ou que ele é medíocre, mas elas super elogiam Homem-Aranha Homecoming, que é um filme muito mais medíocre do que esse. Porque o primeiro Thor, por exemplo, não é um bom filme. Mas acho que todo mundo concorda que o primeiro Thor é um filme bem medíocre. E eu não vi ninguém falando que não vai ver o segundo Thor. Não ia ver o segundo Thor porque o primeiro não é grande coisa. Não vi ninguém falando isso. Ou não vi ninguém falando que a carreira do Kenneth Branagh não dá pra ir pra frente porque ele não fez uma boa direção no primeiro Thor. Mas vi pessoas comentando que Capitã Marvel não é uma heroína que funcionou. Então eu não vou ver o segundo filme porque o primeiro não foi grande coisa. Ou, essa diretora não deu certo, não dá pra manter ela. Então isso é algo bem peculiar de Hollywood, assim. As mulheres não são dadas o direito de errar, o que eu acho que ela nem fez, ela não errou, eu não acho uma direção ruim, simplesmente não é fantástica, não é excelente. Mas as mulheres não é dado o direito da mediocridade ou do erro. E em relação a isso, eu recomendo que você também assista meu vídeo sobre mulheres no cinema, porque a gente precisa continuar falando sobre isso não pode continuar acontecendo. Eu espero que não demore mais 20 filmes para a Marvel colocar uma diretora de novo, ou para colocar um time de roteiristas majoritariamente feminino, como é o caso desse filme. Eu espero também que diretoras não sejam chamadas apenas para dirigir filmes quando são mulheres protagonizando, porque que chato, né, quando a gente restringe as pessoas apenas às suas próprias experiências. Só mulheres podem dirigir filmes sobre mulheres, só homens podem dirigir filmes protagonizados por homens, só negros podem dirigir filmes protagonizados por negros. Não, as pessoas podem dirigir diferentes experiências. Então eu espero aí que um dia eu vá ver um filme do Homem-Aranha dirigido por uma mulher também. Outra coisa que eu falei de como algumas coisas funcionam melhor porque ela é mulher, porque algumas coisas do filme são focadas na experiência feminina, mas isso não é exclusivo desse filme protagonizado por mulher também não. Eu acho que isso também é super presente, por exemplo, no primeiro Vingadores,
que tem vários embates que são o clássico, o meu é maior que o seu. É o homem querendo provar a sua masculinidade um pro outro, sabe? Então também existe coisas do universo masculino nos filmes de super-herói. Então eu acho que Capitã Marvel é um filme muito divertido, um filme que é super importante, não deveria ter demorado 20 filmes e 11 anos para isso acontecer. É um filme que o humor funciona muito bem, um filme com uma personagem extremamente carismática e uma super-heroína que eu quero ver de novo nos Vingadores e outros filmes dela. Mas não é um filme inesquecível. Não está entre os grandes filmes de super-herói. E eu honestamente acho que existem pouquíssimos grandes filmes de super-herói. Acho que a grande maioria deles realmente ficam num nível bem mediano para baixo. Mas eu estava muito mais interessada em discutir isso, assim. Por que quando algo balança minimamente o nosso status quo é simplesmente uma super-heroína, sendo tratada com respeito, mas seguindo o mesmo arco que normalmente super-heróis seguem? Por que isso incomoda tanta gente? Então, acho que vale essa reflexão. Desculpem os devaneios. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal no YouTube e me seguir nas outras redes sociais. E contem aí também o que vocês acharam de Capitã Marvel. Beijos, até a próxima.